Ô, Safa, só para. Vamos ver se é a mesma coisa que tu ia falar. Pode falar. Não, é só para ele falar um pouco, a apuração dele, exclusiva, sobre o Valber, zagueiro do Cuiabá, que o Vasco estava tentando a contratação. E eu queria que, se você tivesse aí uma atualização desse caso, já que você e explicar um pouco, né? Até o Lisca ligou para o jogador conversou com o Jorginho para pedir liberação. Como é que tá toda essa questão, todo esse imbróglio, até porque o Lisca conversou com a diretoria do Vasco e já colocou na mesa que precisa de reforço. O Vasco devolveu a ele a seguinte situação, ó, dinheiro não tem, mas a gente vai tentar. E eu imagino que o Valber esteja dentro do planejamento do Vasco, né? Encaixa dentro do orçamento. Então eu queria que você, se tiver mais informações, puder dividir com a gente. Bem, Joel, você sabe muito mais do Vasco do que eu. Então, a questão do orçamento que você tocou, pelo que eu pude apurar, mesmo longe, não sendo muito minha praia, o Vasco, eu apurei o seguinte: o Valber, primeiro ponto, são 2 pontos que dão aí um certo ânimo. Primeiro é o financeiro. O jogador ele tem que estar dentro da conta do Vasco, senão nem adianta abrir negociação. E o Valber está. Quando o Valber chegou ao Guarani, em 2020, ele veio emprestado do Atlético Paranaense. E uma pessoa, que é a próxima minha do Guarani, me falou o seguinte: ganhava 12 mil. 12 mil. Ou seja, foi um baita negócio que o Guarani fez. Fim do ano, o Valber foi cobiçado pelo América Mineiro. Vocês talvez devem se lembrar que o Lisca já era um entusiasta do próprio Valber, e o Guarani colocou na mesa cerca de 40 mil por mês, ou seja, um acréscimo de 28. O Valber era titular absoluto e muito querido pela torcida. Chegou o Cuiabá na parada, e o Valber, para quem não sabe, é de uma origem bem humilde, lá no interior da Paraíba. E ele recebeu uma proposta para ganhar em torno de 60 mil por mês, livre, no Cuiabá, além de um bônus, mais conhecido como luva, pela assinatura do contrato. E esse valor, que seria repassado para a família, pelo que eu recebi de informação, esse dinheiro teria 2 finalidades, ou para uma construção da casa, ou para a compra de um carro para a mãe, que é bem humilde. E aí, o Valber teria recebido esse valor da luva lá em fevereiro, 5 dias depois que ele assinou o contrato. E aí o Valber não pega mais o banco. Ele quase não jogou nessa temporada, as contratações foram para deixá-lo, digamos, como última opção, e ele não tem isso como planejamento de carreira. Primeiro ponto, o Valber gostaria de voltar ao Guarani, pelo que eu pude apurar com pessoas próximas ao jogador. A vontade dele é voltar ao Brinco de Ouro da Princesa. Inclusive, há um certo arrependimento por ter aceito o Cuiabá e recusado o Guarani. E aí entra o Vasco. Na sexta-feira, o Vasco, à noite, já estava em Ponta Grossa, palco do jogo contra o Operário. E o Lisca ligou para ele: Valber, quero contar com você aqui, já queria te levar para o América Mineiro, não rolou porque você foi para o Cuiabá, foi mais ou menos assim. E tenho interesse. Na quinta-feira, houve um treino lá do Cuiabá, na reapresentação, o Valber teria chamado o Jorginho de canto, explicado a situação de que gostaria de ter minutagens, respeitando, é óbvio, os concorrentes lá no Mato Grosso, e falou que queria ser liberado. Como o Jorginho não manda quase nada em Cuiabá, teve que repassar essa situação para os donos, os proprietários, os gestores do Cuiabá, que, por sua vez, sinalizaram negativamente. Tem 2 motivos. O Cuiabá não quer abrir mão do zagueiro por uma situação básica de mercado. Talvez, nesse momento, não vai encontrar um zagueiro com uma qualidade razoável, mediana, que esteja dentro do orçamento para compor o elenco. Esse é o motivo principal. Segundo ponto é que o Vasco, como eu escrevi numa matéria, conta muito com o Atlético Paranaense. Salgado, presidente do Vasco? Isso. Salgado. Parece que ele tem uma boa relação com o staff do Valber ou com a diretoria do Atlético Paranaense. E nos bastidores, eles estariam costurando o seguinte acordo: o Atlético solicita o retorno do Valber para Curitiba, porque isso está previsto em contrato. Por sua vez, o Atlético repassa o Valber para o Guarani, para o Vasco da Gama, até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Detalhe, o Valber ganha em torno de 60 mil.
E tudo isso seria arcado pelo próprio Vasco da Gama. E mais do que isso que eu esqueci, o Lisca, por gostar do futebol do Valber, deixou bem claro o seguinte, ou teria deixado: vem para cá, vem para o Rio, aqui você vai ser titular, provavelmente ao lado do Leandro Castan. Então, ele joga pela direita? Joga. Ele joga pela direita, porque do lado esquerdo o Vasco conta com Castan e Ricardo Graça, do lado direito o Hernando e o Miranda, sendo que o Hernando caiu em desgraça, né, com a torcida, por conta de vários erros e tal. Então a torcida pega muito no pé do Hernando. O Miranda assumiu a condição de titular, mas é considerado um zagueiro até promissor, mas é um zagueiro baixo, né, tem 1,80 m, se não me engano. E o Vasco tem sofrido muitos gols de bola parada. E já que você aí tá dizendo sobre isso, que já está mais ou menos encaminhado essa questão do Vasco com o Atlético Paranaense, você tem como falar um pouco sobre as características do Valber? Se ele casaria, pelo menos, com esse propósito do Vasco em melhorar a bola aérea defensiva? Só um detalhe que você me perguntou na primeira pergunta, eu não respondi, se há uma atualização. Até hoje, quando a gente conversou no WhatsApp, hoje à tarde, até de manhã, o Valber e o staff estavam aguardando um posicionamento definitivo do Cuiabá. Até posso ver daqui a pouco essa questão, para trazer para os nossos amigos vascaínos, mas estava na situação do Cuiabá, dar sim ou não, entendeu? Com o Vasco, questão salarial, tempo de contrato, conversa com o Lisca, aprovação de comissão técnica, tudo isso já está definido. Então, a pendência principal é o Cuiabá. E sobre o que você me perguntou, o Valber ele chegou no Guarani como uma aposta do ex-técnico Thiago Carpini. E ele ganhou a torcida dentro de campo. As principais características do Valber, eu diria que são velocidade, é um zagueiro que é magro, tem passadas largas e no mano a mano, digamos que ele costuma cumprir o básico, não compromete nesse quesito. E também ele tem uma boa saída de bola. O Valber é um jogador polivalente. No Guarani, ele não atuou fora da zaga. Só que na base do Botafogo da Paraíba e no Nordeste, ele já atuou como lateral direito. Inclusive, ele já foi, acho que, testado nos treinos do Guarani no ano passado nessa função. Mas a prioridade dele é zagueiro pelo lado direito, tem uma boa velocidade, tem uma boa impulsão. E no ano passado ele chegou muito perto de marcar gol de cabeça em 2, 3 oportunidades. O jogo aéreo é a principal característica? Não, longe disso. A principal característica que eu coloco do Valber é um zagueiro veloz, comparado, é lógico, com aquilo que nós temos à disposição no mercado de Série B, e também é um zagueiro de saída, de transição, que consegue pegar a bola e entregar para o volante, ou para o meio, ou para o lateral, com uma qualidade digna. Eu colocaria que são esses os principais pontos, caso chegue a São Januário. Beleza. Perfeito, então. Acho que deu aí para o torcedor vascaíno conhecer um pouquinho mais desse detalhe. Zagueiro, né? Possa chegar. Ele é um zagueiro que come a grama, ele tem muita raça. E eu acho que isso é um plus que faz o Lisca ser seduzido. O Lisca é um cara de muita vibração, de muita intensidade, ligado no 220. E o Valber também é assim, é um cara de raça, é um cara que veste a camisa literalmente. Então, um detalhe interessante que é o seguinte, a chegada do Valber no Guarani, eu lembro que até as pessoas próximas ao Valber me criticaram na época. Eu fiz uma matéria aqui no site, coloquei que a chegada ao Guarani representava o recomeço da carreira do Valber. Eu explico por quê. Ele não foi bem no Figueirense, passagens discretas pelo aspirante do Atlético Paranaense, jogou no Sport, não deixou saudade, na Paraíba, mediano, foi até comandado pelo próprio Thiago Carpini, e aí ele chega no Guarani, um clube de certa tradição a nível nacional, campeão brasileiro, e ele pegou o time titular no início da Série B e não largou o osso. Ele só ficou fora por Covid-19, que ele foi um dos primeiros contaminados naquele surto, que impactou diretamente no acesso, e também por questão de cartão, que não eram muitos. Mas o Valber não foi um zagueiro, durante a passagem pelo Guarani, de vidro, digamos assim. Aquele jogador que qualquer porrada
tá no DM, problema na coxa, problema no joelho, entorse no tornozelo. E o Valber, ele ficou, digamos, rotulado negativamente, até por isso a reação da torcida, que nem o João falou. Só que se você chegar hoje e perguntar para a torcida do Guarani quem foi o Valber, eu falo para você que a aceitação ou até aquela vontade de tê-lo de volta novamente em Campinas é de 70% para cima. Inclusive, que nem eu falei no começo, há um certo arrependimento por não ter ficado no Guarani. Porque qual foi a opção? Foi pela grana e não pelo projeto de carreira. Então agora, as pessoas que trabalham com o Valber também pensam nisso. Não adianta você ficar no Cuiabá ganhando 60 mil e não jogar. É preferível talvez você até abaixar o salário e jogar como titular no Vasco, que é um clube de uma camisa centenária e pesada, mas você ter minutagem, ter experiência, amadurecer. E quem sabe no futuro o Valber não possa renovar com o Vasco para o ano que vem ou retornar ao Guarani, que é um dos objetivos dele de carreira. Então o Valber é isso aí, é um jogador que te entrega em velocidade, em certa qualidade na saída de bola e também em disciplina. É um zagueiro raçudo, mas eu acho que de tudo aquilo, o ponto negativo do Valber talvez esteja na bola aérea. Não é aquela bola aérea, não é um zagueiro imponente no jogo aéreo, embora, é claro, nunca tenha cometido nenhuma grande falha neste fundamento durante o Guarani.